Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com você, aonde quer que você se encontre. Somos gratos ao Senhor por mais um encontro aqui, neste canal abençoado. Não sei se você está chegando aqui pela primeira vez, mas este canal é um canal de bênção. Aqui você tem história, aqui você tem Bíblia, teologia, conhecimento teológico, exposição da palavra de Deus que alimenta a fé que uma vez foi dada aos santos. A escola bíblica dominical também aqui é estudada através das lições. Nós estamos aqui viajando pelas cartas de Paulo e estamos estudando a carta aos Colossenses. Nós vamos hoje ao estudo de número 7 desta lição abençoada, que é o Programa de Educação Cristã Continuada. E essa lição ela está, como as demais, riquíssima para o nosso aprimoramento. Você pode se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e fazer o seu comentário, dizer de onde você está assistindo. E não esquecer de deixar aquele like abençoado, gostei, não é? Que valoriza bastante o trabalho que a gente faz. Sem perda de tempo, vamos lá à lição de número 7, que está baseada em Colossenses, capítulo de número 3. O assunto da lição diz o seguinte: buscai as coisas lá do alto. É uma exortação bem interessante. O texto áureo: portanto, sede fortes, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse é o texto áureo. A leitura, a verdade prática. Nossa identidade com Cristo ou em Cristo nos leva a buscar o que é do alto e refletir suas virtudes na vida diária. Após a exposição dessa lição, o aluno deverá estar apto para saber aplicar esses 3 objetivos aqui. Proclamar o poder da palavra de Deus para gerar vida espiritual. Demonstrar atitudes que revelem a nova criatura que ele é após a sua conversão. E compreender a responsabilidade de promover a conciliação. Conciliar, conviver. Esses são os objetivos da nossa lição. Então vamos lá à exposição. A título de introdução, nós queremos colocar aqui o seguinte: essa exposição bíblica, ela trata-se de um resumo. A gente faz um resumo da lição, destacando as ideias principais no sentido de auxiliar o expositor da lição, entendeu? Então você pode ler todo o comentário da revista, que está aí muito bem elaborado, e a partir desse comentário é que nós fazemos aqui o resumo, ok? Então, a título de introdução, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que a ideia fundamental nessa lição aqui é o seguinte: é viver a vida terrena com valores espirituais. Essa é a temática predominante nesta lição. Você vai ver através dos 3 tópicos e os 9 itens da lição, você vai perceber que a ideia predominante é essa aqui. Eu repito para você: viver a vida terrena com valores espirituais. E aí vem uma pergunta: isso é possível? Faça essa reflexão introdutória aí com seus alunos. Pergunte a eles: é possível uma pessoa,
um ser humano viver a vida terrena aqui, cumprindo tudo aquilo que tem a ver com a vida terrena, viver, trabalhar, estudar, casar, conviver com família, conviver com colegas de trabalho, conviver com patrões, conviver com empregados. Você está entendendo? Conviver com filhos, esposa, todos os aspectos da nossa vida terrena. É possível a gente viver uma vida aqui na Terra, mas que essa vida seja regida por valores espirituais que são superiores, muitas das vezes, a valores terrenos. Isso é possível? Essa é a reflexão que você deve fazer. E, como disse, a temática predominante aqui nesse estudo. Então, vamos lá. O tópico de número 1 fala céu na terra, tá? Céu na terra. E aí vem os 3 itens. O comentarista aqui, ele fala de uma nova realidade, um velho homem e um novo homem. São os 3 itens. Então vamos lá. Céu na terra, primeiro item, nova realidade. Aí vem o texto. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo, aqui, ele se dirigindo aos irmãos colossenses, ele faz essa exortação muito incisiva. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. Ele está dizendo assim, olha, se fortes ressuscitados com Cristo, então vocês têm que se preocupar, não é? Cultivar, buscar as coisas que são lá de cima, lá do alto, e não exatamente os valores terrenos, que alguns são bons, mas pode estar comprometido com a corrupção pecaminosa, tá certo? Então vamos aqui entender o seguinte: se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, o que Paulo está querendo dizer aqui? Qual é uma explicação bem simplória sobre isso aqui? Você pode substituir por essa frase aqui, ó. Se fostes libertos do pecado para uma nova vida, porque o ressuscitar com Cristo é exatamente isso aqui. Quando Paulo fala que nós ressuscitamos com Cristo, isso é resultado de uma realidade anterior. Quando Cristo foi à cruz e morreu na cruz, nós morremos com Ele. No sentido espiritual é isso. Cravado na cruz, nós junto com Ele. E se nós fomos crucificados junto com Ele, nós também ressuscitamos junto com Ele. E essa ressurreição aqui é para uma nova vida. Ressurgir no sentido de que a cruz de Cristo, o sacrifício do Calvário, a nossa redenção, esse preço pago, essa graça divina manifestada para nós, uma vez que ela é abraçada por nós e nós somos alcançados por ela, ela promove em nós o quê? O novo nascimento, a conversão, a regeneração, a transformação de criatura em filho. Todos esses termos são relevantes aqui. Então, quando isso acontece, nós nascemos de novo para uma nova realidade. É isso que está querendo se passar aqui, tá certo? Então, o cristão nascido de novo forma uma união mística com Cristo. Isso é muito interessante. Na prática é isso aqui, irmão, ó.
Você e eu éramos pecadores, escravos do pecado. Vivíamos no paganismo, num mundo sem Deus, sem graça, sem direção, sem propósito. Éramos criaturas, meras criaturas. E aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio. E ele vai à cruz. E na cruz do Calvário ele oferece uma morte substituta, ou seja, a doutrina da substituição, estudada na lição passada, aonde ele paga um preço por nós, nos redimindo dos nossos pecados, pagando a dívida e abrindo um caminho para que nesse caminho os seus agora filhos, alcançados por essa graça, possam caminhar numa nova dimensão de vida. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E quando esse processo acontece conosco, o pecador, agora redimido pelo sangue de Jesus, ele forma uma união mística com Cristo. Nós nos integramos a Ele. A igreja verdadeira, ela é corpo místico de Cristo. Ou seja, Ele é o cabeça e nós somos inseridos nele. Isso que se chama uma dimensão mística, espiritual. Essa identificação, essa união. Após a nossa conversão, nós passamos a viver essa nova realidade espiritual. É isso que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Qual é o grande princípio espiritual em foco aqui? A grande descoberta de que a conversão revela. O que a conversão revela? Repetindo, você era um pecador escravo, a graça te alcançou e você transforma-se numa nova criatura. Nasceu de novo em Cristo para uma nova dimensão de vida. Isso também atende pelo nome de conversão, que no sentido literal é virar no sentido contrário. Por que nós convertemos ao Senhor? Porque antes, na vida mundana, nós estávamos de frente para o mundo e de costas para Deus. Quando a graça do Evangelho nos alcançou, nós viramos de costas para o mundo e de frente para Ele. É por isso que o escritor aos Hebreus diz assim, olha, olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Por que olhamos para Ele e temos como nosso ícone, nossa bússola, que conduz a nossa caminhada? Por quê? Porque nós estamos de frente para Ele e não de costas, como antes. Antes de costas estávamos, mas para Deus, de costa para Deus. Hoje nós estamos de costa para quem? Para o mundo, que não mais nos atrai, ou pelo menos não deve nos atrair, né? Não ocupa a nossa cabeça nem o nosso coração. Por quê? Porque nós passamos por um processo que nos permite agora caminhar a vida terrena norteados por valores espirituais. Simplesmente isso, ok? Então, quando a conversão acontece, ela revela duas coisas para um pecador arrependido. Pecador redimido pelo sangue de Jesus, alcançado pelo Evangelho da Graça. A conversão revela duas coisas. Primeira coisa que ela revela é essa aqui, ó. Compreende, o cristão passa a compreender a vida terrena. Entendeu? Ele passa a ter uma verdadeira perspectiva sobre a vida e a morte. É isso que acontece. Quando você converte, que você nasce de novo, que você é integrado à família de Deus e passa por esse processo de integração, formando essa união mística com Cristo,
você passa a entender o sentido real da vida presente, da vida terrena e da vida futura. É isso que acontece. Antes da sua conversão, você poderia imaginar que tudo acabava aqui. Você estava mergulhado no pecado e o pecado era a sua forma de vida. E ele te cegava para outras realidades espirituais. Mas quando a conversão chega, você é o quê? Alcançado pelo Evangelho da Graça e nasce de novo, uma nova dimensão de vida. E aí você passa a entender a vida terrena e a vida futura. É isso que acontece. Você passa a compreender a vida terrena e a vida futura. Passa a ter um entendimento pleno disso. Isso passa a fazer parte de você. Olha, existe um texto em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, na carta que nós estudamos já, que joga luz sobre este processo aqui de união mística com Cristo. Lá está escrito assim, olha, Paulo dizendo aos Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que que um homem mortal, portanto, um pecador como Paulo era, ele chega a essa conclusão? Ele passa a ter essa visão, essa concepção de que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Quando é que um pecador como eu e você passamos a ter essa mesma concepção? Quando é? Quando nós passamos pelo processo da verdadeira conversão, regeneração, transformação, novo nascimento. Quando nós morremos para o mundo de fato e ressuscitamos com Cristo para uma nova dimensão de vida, esse valor espiritual, essa visão, entendeu? Ela passa a fazer parte da nossa concepção de vida. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Emoi gar chuzon Christos, no grego. O sentido disso aqui é exatamente o que Paulo quis transmitir. O viver para mim é Cristo. Ou seja, essa vida terrena, se vocês me permitirem viver, porque ele ia para o corredor da morte, estava preso em Roma, ia ser martirizado, ele tinha convicção disso, não é? Então ele diz assim, olha, se me deixarem viver, para Deus viverei. Se me deixarem viver, os valores de Cristo, de sua palavra, é que vão dirigir a minha jornada. É isso que ele está querendo dizer. E só um crente verdadeiramente convertido, nascido de novo, pode abrir a boca e dizer isso com toda propriedade. O pecador escravo no mundo, ele não sabe nem uma vírgula sobre isso. E Paulo diz ainda, o morrer, para mim, é lucro. Lucro por quê? Porque ele sabia que quando ele converteu, que ele passou a conhecer a Deus de verdade, a Cristo e a sua palavra, ele passou a ter a convicção plena de que a vida humana, nossa caminhada, não se restringe a essa vida terrena aqui, mas ela tem um desdobramento espiritual. É por isso que ele dizia, o morrer é lucro, não acaba, eu vou colher. Lá na frente ele diz assim, olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei o quê? A fé. Agora, ele estava dizendo, agora só me resta receber a coroa de justiça que o justo juiz me dará naquele dia. Ou seja, Paulo, uma vez convertido,
alcançado pelo Evangelho da Graça, ele passa a ter uma noção plena e exata da vida terrena aqui com Deus e o desdobramento dessa vida, que é a vida futura com Deus também, numa dimensão muito mais plena e perfeita. É exatamente disso que a lição está tratando. Buscai as coisas do alto. Ele complementa, né? Isso significa o estilo de vida cristã, o estilo de vida do cristão. Tipo assim, olha, se nos aproximamos de Deus, a forma de viver precisa mudar. Precisa mudar. Quando nós estamos no mundo como pecador escravo do pecado, sem Deus, nas trevas, sem conhecimento da palavra e da verdadeira vida, não é? Nós entendemos que é tudo por aqui mesmo. Deus não existe, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo e coisa dessa natureza. Mas quando você converte, que você encontra o Evangelho da Graça, você começa a se enxergar como? Como um peregrino, entendeu? Que está caminhando uma nova dimensão de vida e você tem um alvo, chegar num determinado lugar, que é a cidade de Deus. É a visão da vida futura, eterna. Você vai passar a entender que você está de passagem por aqui. E aqui não é a vida para sempre. Essa é a realidade da lição. Vamos ao item de número 2. Aí é no mesmo sentido. Um complementa o outro. Mas vamos lá. O velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É o texto. E aqui a gente precisa ser bastante cuidadoso para entender o que é que o apóstolo Paulo de fato está dizendo quando ele exorta de que os crentes de Colossos, eles matassem, fizessem morrer a natureza, né? A natureza terrena, essa que está em nós, tá? Então vamos entender isso aqui. O que significa velho homem? Antiga maneira de viver corrompida por desejos enganosos. O velho homem é o nosso primeiro estado espiritual no mundo, escravo, pagão, longe de Deus e andando segundo os interesses do mundo e os nossos próprios. Deus não fazia parte desse processo. Esse é o homem velho, ou o velho homem, tá? Significa, significado de novo homem. Agora, é um novo modo de viver, resultante do sacrifício de Cristo, que liberta o homem da escravidão do pecado, como já explicado. Fomos à cruz com ele, morremos com ele. E quando ele ressuscita, ressuscitamos com ele. Para quê? Para uma nova forma de viver. O Evangelho transforma, nos faz nascer de novo. Para quê? Para caminhar uma vida terrena, norteados por valores espirituais. É isso que é o velho e o novo homem. Agora vamos lá. Significado de fazer morrer o velho homem, ou a natureza terrena. O que é isso? Não viver sobre o domínio do pecado. E eu sempre falo isso nas exposições, para ninguém ter dúvida, né? Você e eu, quando convertemos, quando fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós deixamos de ser criaturas, meras criaturas de Deus, e fomos transformados em filhos de Deus, herdeiros de suas bênçãos, salvos em Cristo Jesus. Você está entendendo?
A esses que foram salvos pela graça, a Bíblia chama de nação santa, sacerdócio real, povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso é verdade. Agora tem um detalhe: não se iluda. Você e eu continuamos pecadores. Eu vou repetir para você. Apesar de todo esse processo maravilhoso de morte vicária, de perdão, de conversão, de santificação, de redenção, de filho em vez de criatura, sendo o povo de Deus, integrado à família de Deus, apesar de todas essas bênçãos, eu e você, nós todos, sem exceção, continuamos pecadores. Com uma diferença. Antes desse processo, nós éramos pecadores, escravos do pecado. Por quê? Porque o pecado era a nossa maneira de viver. Ele é que nos norteava e que ditava os rumos dos nossos passos. Após esse processo, nós continuamos pecadores, mas com uma diferença: redimidos pelo sangue de Jesus, perdoados. Ou seja, agora nessa nova condição, nós continuamos pecadores, mas o pecado passa a não ser mais a nossa forma de vida cotidiana. Nós vamos lutar contra o pecado, pela graça de Deus que está em nós. E isso não significa que não vamos mais errar, pecar de alguma forma, mas que esse pecado, a vida pecaminosa, mundana, que nos afasta de Deus, ela vai ser o quê? Repudiada por nós, não pelas nossas próprias forças, mas por essa graça divina que passa a viver em nós. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Graça em todos os sentidos. Graça no sentido de que inaugura a salvação, e graça no sentido que nos permite caminhar nessa salvação, lutando pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo? Mas continuamos pecadores. E por que Paulo diz assim, olha, matar a velha natureza? É possível matar. Você tem que entender essa expressão, matar a velha natureza, o velho homem, no sentido de não viver mais sobre o domínio absoluto do pecado, que era o que acontecia conosco no estado anterior. Agora não, nós lutamos e nos opomos ao pecado e vamos trabalhar com a força do Espírito Santo para vivermos uma vida que agrada a Deus. O pecador que continua escravo do pecado, ele não tem esse valor, esses princípios. Para ele está tudo certo, o pecado é a sua maneira de viver e ele não tem interesse nenhum em mudar de vida por si mesmo, ok? Qual é a aplicação direta disso aqui? É isso aqui, ó. A velha natureza sempre estará conosco. Não se esqueça disso. Compartilhe isso com seus alunos, tá? Para que ninguém embarque em ilusões, achando que aqui na terra já é um querubim ungido, um ser perfeito. Não existe isso não. A perfeição é o nosso alvo, a perfeição é o nosso objetivo, é o caminhar na graça de Deus, buscando nos aproximar cada dia dele pelos valores espirituais. E a força que a gente precisa para isso vem do Senhor. É necessário buscar isso. É buscar, entendeu? Buscar e a paz com todas e a santificação. O termo é muito claro, buscar. Não é só cruzar o braço e dizer, não, Jesus me salvou, agora é com ele. Eu sou um robô, ele faz tudo por mim, não é por obra, não é por nada, eu não devo fazer nada. Negativo, isso aí é ilusão teológica. Entendeu? Isso aí é adulteração do princípio espiritual da graça e da salvação. A origem da nossa salvação não está em nós, está em Deus.
tá? Mas, uma vez que nós somos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós temos um papel a cumprir. Na graça de Deus, na força de Deus, né? Mas nós temos a nossa posição, tá certo? Então, a velha natureza sempre estará conosco. É preciso saber disso. E nós precisamos entender que nós somos transformados pelo Evangelho, mas não plenamente. A transformação plena da igreja, dos cristãos, só ocorrerá no dia da vinda do Senhor. Compartilhe essa verdade com seus alunos, que ela é irrefutável, tá? Eu vou repetir para você. A glorificação plena da igreja, dos cristãos, nossa, só se dará plenamente no dia da vinda do Senhor. Paulo explica lá em Tessalonicenses, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos o quê? Transformados. O corpo, esse corpo aqui, que hoje já é a habitação do Espírito Santo, vai ser transformado, para que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade. Só depois desse processo final é que nós teremos um corpo semelhante ao dele, e assim como ele é, nós o veremos. Portanto, estaremos a partir desse momento imunes a qualquer intervenção ou semente da vida pecaminosa. Enquanto Jesus não voltar e eu e você estivermos caminhando nesta terra, nós temos a possibilidade de, na graça de Deus, viver uma vida plena com Ele. Mas nunca esquecendo que inserido em nós sempre estará uma coisa chamada velha natureza. Ela deita, ela dorme e ela levanta conosco. Em algumas passagens bíblicas, principalmente textos de Paulo, isso atende pelo nome de carne. Carne. Os inimigos do homem são a carne, o mundo e o diabo. Dos três, o pior é a carne, porque ela deita, ela dorme e ela levanta conosco. Ou seja, ela nunca está afastada da nossa realidade terrena, mas ela pode estar sob completo domínio, entendeu? Domínio no sentido de que, na proporção que nós cultivamos o relacionamento com Deus, foi explicado na lição passada, é um balanceamento. Isso aqui, ó, a balança dessa realidade é isso aqui, olha. Quanto mais você eleva o seu relacionamento com Deus, mais você abate a velha natureza. Quanto menos você investe no relacionamento com Deus, mais você eleva a velha natureza. É esse balanço aqui, tá? Relacionamento com Deus em alta performance, palavra, oração, santificação, busca dos valores espirituais, crescimento na fé, maturidade espiritual. Ó, aqui, ó, a velha natureza onde está? Sob controle ali, ó. Abatida pela força da graça, porque se cumpre a palavra. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí você vive uma vida cristã de qualquer maneira. Não ora, não busca, não estuda a palavra, não se relaciona, não congrega, não investe na sua vida espiritual e aí a velha natureza começa a ganhar corpo e força. Aí daqui a pouco você é um cristão como milhões que nós temos nas igrejas hoje. Na igreja, com os pés na igreja, mas com os olhos e o coração no mundo. Vive uma vida espiritual de aparência, não é? Uma aparente santidade, mas está podre. Por quê? Porque a velha natureza está dominando de ponta a ponta. E o relacionamento com Deus, lá embaixo, quase zerado.
Essa é a exposição. Aí vem o terceiro item, né? O novo homem, que é um desdobramento. Tá? Mas vamos ler aqui. Tá? Lemos o velho, agora vamos ler o novo, né? O novo. O novo homem. E vos revestistes do novo homem. Você já sabe o que é novo homem, que nós já falamos, né? É o processo contínuo, ininterrupto em busca da santificação. A salvação, ela é um ato imediato. Ao ladrão lá na cruz, Jesus falou o que para ele? Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Estarás comigo no paraíso. Salvação é ato imediato. Nem batizado ele foi. Tá certo? Porque a salvação é um ato imediato, da graça divina derramada na vida de um pecador arrependido. Ok? Agora, a santificação não, ela é um processo contínuo e ininterrupto. Você pode viver 120 anos nesse mundo como viveu Moisés. Você vai chegar no último dia, entendeu? Do 120º ano de sua existência, com a necessidade de buscar a santificação. É ininterrupto. Nunca alcançaremos aqui nesse mundo a santificação plena. Nenhum mortal, por mais consagrado que ele seja, por mais dedicado que ele seja, por mais convertido que ele seja, por mais espiritual que ele ou ela sejam, não vai alcançar na vida terrena a plena santificação. Não vai. Tá? Não vai. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe claramente isso nos maiores nomes que a Bíblia nos fornece. Tá? Então, isso proporciona que o mundo passa a ver em nós a imagem de Cristo. Isso aqui é uma aplicação do novo homem. Quando você passa pelo processo da conversão e se torna um novo homem, um dos resultados disso é que o mundo, as pessoas de fora, elas passam a olhar para você e veem em você o quê? Cristo. Esse é o propósito maior da caminhada cristã. Esse é o ideal de um pecador lá no mundo, escravo do pecado, mesmo nessa condição, ele olha para você e vê em você Cristo. Em outras palavras, vê em você que de fato você não é a mesma pessoa. Tá? Se você veio para a igreja e se diz um cristão, servindo a Deus, né? E você continua na prostituição, você continua mentindo, você continua comprando e não pagando, você continua emprestando e não devolvendo, você continua se metido em tramóia, entendeu? Lamento, mas tenho que lhe informar que você ainda não passou pelo processo da conversão. Ainda não. Ou não iniciou o processo de santificação. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. O que é cansado e oprimido? É um retrato do velho homem. E eu vos aliviarei. Ou seja, a partir do momento que acontece o encontro com Cristo no Evangelho da Graça e há essa identificação com Ele de verdade, tem que haver mudança na nossa vida, meu irmão. Se não tem mudança, esse processo não aconteceu de verdade. Você pode ter trocado de religião, você pode ter trocado de igreja, você pode ter resolvido, digamos assim, ser adepto de alguma filosofia ou de uma crença religiosa, teológica, pode ser tudo isso aí, menos encontro real com Deus, porque o encontro real com Deus promove mudança. O homem que escreveu a carta aos Colossenses é o maior exemplo disso. Estude a história de Paulo. Desde o início que ele
Como nasceu, como cresceu, como estudou, como se formou, como se comportou, como encontrou Cristo e o que ele fez depois da sua conversão. Olha lá, é um grande exemplo. Lição maravilhosa, vamos ao segundo tópico da lição. Vestidos a caráter, mas o fundamento continua sendo o mesmo. Viver a vida terrena com valores espirituais. O amor de Cristo em nós, né? É o primeiro item, né? Aí vem o texto. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O foco aqui é a unidade da igreja, dos irmãos. Quando Paulo fala que eu e você devemos nos suportar e que o irmão e o outro devem se perdoar, suportar, ele está visando, ele está focando a unidade da igreja como esse corpo místico de Cristo. É isso que ele quer ensinar. Tá certo? E é importante ressaltar que unidade não é sinônimo de uniformidade. Não confunda. Porque tem gente que pensa que unidade é uniformidade. Uniformidade é você ver uma tropa do exército vestido da mesma forma. O mesmo camuflado, a mesma boina, a mesma cor, né? Tudo igual, coturno, não é? O fuzil da mesma marca, isso é uniformidade. Eu falei do exército, pode ser de qualquer força. Você já foi num desfile militar, quando a tropa da Força Aérea, da Marinha de Guerra, né? Os fuzileiros navais entram na avenida desfilando, você olha, parece que você está vendo uma coisa só, aquilo ali é uniformidade. Não é exatamente o que acontece aqui. Uniformidade não é sinônimo de unidade, tá? Uniformidade é todo mundo pensar igual. E isso você não vai ter em lugar nenhum. Se você tiver duas pessoas numa casa, já tem divergência. Já tem pensamento diferente, né? Às vezes você acha que o pastor da igreja não está fazendo as coisas corretas, né? Ou não está tendo força, domínio sobre conduzir a igreja. Você pensa que é fácil, mas não é. Tem gente aí fora que pensa que é fácil ser pastor de uma igreja, de uma comunidade. Sente um dia, se você tem esse pensamento, sente, converse com um pastor, um padre, com um líder religioso qualquer, que ele vai lhe dizer o que significa isso. Você lidar com a igreja é resultado de famílias. Entendeu? E se dentro de uma família já tem divergência, onde mora 2, 3, 4, 5 pessoas, agora você imagina uma comunidade que tem 200, 300 famílias. É lá que você vai ter uniformidade, se você não tem nem na sua casa uniformidade, né? Você é marido e mulher, não consegue ter uniformidade dentro da sua casa, da sua família, mas você quer que o pastor da igreja promova essa uniformidade dentro de uma comunidade enorme da qual você participa. Isso não existe, meu irmão. Isso é uma ilusão maior do mundo, né? Nós não trabalhamos por uniformidade, nós trabalhamos por unidade. E o que é unidade? A unidade significa que nós estamos juntos, podemos ter divergências, pontos de vista diferentes sobre algumas coisas, mas nós estamos unidos num propósito maior. Somos irmãos, vamos caminhar para o mesmo céu, fomos comprados pelo mesmo sangue, isso que é sentimento de unidade. Rumo, né? Eu penso diferente desse irmão, desse líder aqui, mas essa nossa divergência não pode comprometer a marcha da igreja. Isso é unidade e não uniformidade. O que significa suportar ao outro? Significa dizer que nós não concordamos em todas as coisas, mas isso não compromete a nossa convivência. Está entendendo? Como a igreja, como uma família. Você, marido, mulher, filhos, né?
cada filho tem um temperamento, cada pessoa a forma de ser, mas ali se convive, se almoça, se janta, se caminha, né? Isso é sentimento de unidade, tá certo? Devemos concordar em tudo que for fundamento doutrinário. Aqui vem uma observação, porque dentro de uma comunidade cristã, por exemplo, né, a gente diz assim, olha, não existe uniformidade. Seria todo mundo pensar a mesma coisa da mesma forma o tempo todo. Isso não existe. Aonde tem gente que tem divergência. Mas nós temos que ter cuidado para que as nossas divergências, essas divergências no meio da comunidade cristã, não podem ser de caráter bíblico doutrinário. Se for de costumes, se for de algum acessório, alguma particularidade da vida cristã, ou até a forma de interpretar determinadas coisas, isso é tolerável. Mas doutrina bíblica fundamental não pode ser objeto de divergência dentro de uma comunidade cristã. Quer ver um exemplo? Não, nós estamos congregando aqui na mesma igreja, tá entendendo? Eu creio que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, mas você não crê, mas não tem problema nenhum, não, tem sim. Tem sim, porque nós estamos aqui divergindo de algo que é fundamento da fé. Isso não deve ser objeto de divergência. O crente convertido, ele não tem essa divergência dentro de uma comunidade cristã. Agora, outras coisas, entendeu? Se a cor da igreja deve ser, o paredão deve ser preto ou amarelo, isso aí nunca vai haver uniformidade. Cada um tem uma posição, tá certo? Aplicação. Você só vai conseguir suportar o seu irmão se os valores de Cristo estiverem operando em você. Isso aqui é uma lei. A exortação está dada: suportai-vos uns aos outros, perdoando uns aos outros. Mas quando é que a gente vai ter força para conseguir isso, irmão? Só se os valores de Cristo estiverem operando em nós. Quais são? Amor, humildade, mansidão, longanimidade, que é a paciência. Em outras palavras, o fruto do Espírito pregado por Paulo no capítulo 5 de sua carta aos Gálatas. É aquilo ali, fruto do Espírito. Você pode observar que antes do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo, ele trata das obras da carne. Se as obras da carne, olha só esse paralelo aqui, olha, obras da carne, se elas têm poder sobre nós e elas são a nossa prática de vida, todas as obras da carne lá relatadas, isso significa dizer que a nossa velha natureza está em alta. Você está entendendo? E o relacionamento com Deus lá no chão. Mas se o que prevalece em nós é o fruto do Espírito, com todas aquelas, aquele leque, né? Amor, humildade, mansidão, longanimidade, bondade, domínio próprio e tudo mais, se isso é que está tendo influência, ditando os rumos da nossa caminhada, então é uma prova de que a velha natureza que em nós habita está sob domínio e que, em virtude de um relacionamento sadio com Deus, a nossa performance está boa. Então é aqui que vai nascer a capacidade de perdão, de suportar pessoas. Porque, olha, dentro de uma comunidade de igreja, eu sou pastor de igreja há muitos anos, né? Vou abrir esse parêntese aqui, né? Eu comecei a dirigir igreja com 18 anos, estou chegando aos 60, não é? Então, 42 anos de exercício pastoral, em lugares diferentes, né? E durante essas 4 décadas, nós temos aprendido muita coisa. Não tudo, mas é impossível não ter aprendido nada. E existem umas coisas na igreja, no convívio cristão, que a gente percebe com muita clareza, né? Tem pessoas que são muito difíceis
de você se relacionar. Pastor, eu estou falando de relacionamento pastor-ovelha. E essas ovelhas que têm dificuldade com o pastor, também têm dificuldade com outras pessoas. É o efeito. O relacionamento horizontal dessas pessoas não é legal, não é bom, porque tem alguma coisa comprometendo. A velha natureza está dominando. Vamos falar o português claro. Então, essas pessoas são difíceis de você lidar. E tem pessoas difíceis, tem pessoas mais difíceis, tem pessoas um pouco mais difíceis, tem pessoas dificílimas, extremo da palavra. E nós, pastores, temos que tomar muito cuidado, porque essas pessoas dificílimas, a Bíblia, Deus as chama de ovelhas. Todo tipo de ovelha, inclusive ovelha gorda. E não pense, ao ouvir ovelha gorda, achar que é ovelha sadia, bem alimentada. Não. O gordo aqui tem outro sentido que eu não vou debater, que não é o tema aqui. Mas pesquisa aí. Mas todas essas pessoas são tipos de ovelhas. E eu quero falar para você que nessa nossa vida pastoral tem umas coisas que doem na gente, muito. Sabe o quê? Quando nós perdemos determinadas pessoas que passam para o Senhor, que Deus levou, chamou. E o dia que eu chegar no céu, eu vou falar com Deus e vou pedir uma audiência lá e eu vou questionar isso aí. Entendeu? Por que eu estou falando isso para você? Porque a minha experiência de 4 décadas de vida pastoral me ensinou que isso promove o chamado de certas pessoas para a glória, deixa um vazio muito grande entre nós. São perdas mesmo, muitas irreparáveis. Você perde um irmão, o irmão foi chamado para a glória, a irmã foi chamada para a glória, mas essas pessoas eram pessoas ajudadoras, verdadeiros cristãos, entendeu? Tinham realmente uma aplicação na obra, fiéis, colaboradores, amor fraternal, metiam a mão no bolso para ajudar a obra, entendeu? Dizimistas, ofertantes, pessoas que eram figuras que significavam muito no ganho do reino de Deus em todos os seus aspectos. E elas partem e deixam aquele vazio. E eu fico me questionando. Eu pensei um dia em orar a Deus para que Ele me desse o poder de eu mesmo fornecer a relação, das pessoas que deveriam partir. Entendeu? E Deus ele é tão sábio que Ele não deixa a gente fazer a relação. Porque se nós, homens e mulheres, formos fazer a relação, já sabe o que você vai fazer, A relação, o Senhor leva esse, leva aqueles 2 ali, aqueles 3, pode levar, porque só estão atrapalhando aqui. Mas Deus ele não age como nós, Ele é assaz benigno, como diz o salmista. A sua ótica é outra, Ele não é como nós, e graças a Deus que não é. Misericordioso, tem o seu tempo, os seus métodos, e cabe a nós entendermos isso, tá certo? Mas eu tenho essa reflexão, e isso nos ensina que nós devemos exercitar a fé, a comunhão com Deus, no sentido de que nós possamos realmente ter graça suficiente para suportar determinadas pessoas no nosso convívio de trabalho, de igreja, de qualquer lugar. Entendeu? Às vezes um barril de graça não é suficiente, tem que ser um container, uma carreta toda, com todos os containers de graça para suportar, mas a ordem de Deus é essa, suportar e perdoar. O item 2, a paz de Cristo. Primeiro o amor, agora vem a paz, Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. A paz de Cristo seja o árbitro. A paz aqui não é ausência de conflito, mas uma
condição espiritual profunda que orienta nosso viver. A paz de Cristo não é apenas individual, mas coletiva, apontando para a unidade da igreja, aquilo que vai promover a paz coletiva. Entendeu? Então essa paz aqui não é ausência de conflito, exatamente, porque conflito pode existir e sempre vai existir, porque onde tem mais de uma pessoa tem problema. Mas a graça de Deus e essa paz que a todos nós envolve, em virtude dessa nossa identificação com Cristo, nos faz construir um corpo sadio, que é a paz coletiva. O item de número 3, a palavra de Cristo, que é o terceiro elemento. Palavra de Cristo. Aí vem o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso significa que, qual é o sentido aqui? Todos os valores dos ensinamentos de Cristo devem estar presentes no viver cristão, influenciando todas as áreas, entendeu? Todas as palavras e todas as ações. É um desdobramento do que foi dito anteriormente, Se nós convertemos de verdade e Deus realmente está habitando em nós estamos no processo da santificação, os valores de Deus, os valores de Cristo, com quem nós estamos identificados na sua morte e na sua ressurreição, passam a refletir em todas as nossas atitudes como cristãos, que dizemos ser. Se Cristo está em mim, o seu caráter reflete em minha vida em todos os sentidos. Qual é o sentido aqui, o processo? Se eu estou em Cristo, se eu convivo nessa relação com Cristo, esses valores que são o caráter dele está inserido em nós. É o fruto do Espírito, já dito antes. Tudo aquilo tem relação com Cristo, que desce sobre nós e reflete na nossa vida cristã. E o ímpio lá de fora, ele olha você e vê Cristo em você. É esse desdobramento. E aqui vai um testemunho, já dito em outras lições, E se vocês conhecem o pastor John Maxwell. John Maxwell é um escritor americano, muito conhecido no mundo todo, e teve muitos problemas lá nos Estados Unidos, com quebras de grandes empresas, setor imobiliário, uma série de problemáticas em um determinado tempo, enganação, golpe no mercado financeiro, gente que deu golpe, levou vantagem. E aí um grupo de pessoas, de executivos, chegaram com John Maxwell e pediram a ele, olha, nós queremos que você escreva um livro sob o título A Ética nos Negócios, para ver se a gente põe um fim nessa quebradeira aí, nessa maliciosidade dessas pessoas. E John Maxwell falou, eu não posso escrever esse livro. E as pessoas, mas por que você não pode escrever? Não posso escrever porque não dá para escrever esse livro, não. Isso não existe. Não, como? Existe sim. E John Maxwell foi taxativo. Olha, eu não vou escrever esse livro sobre ética nos negócios, porque não existe ética nos negócios. E os homens ficaram olhando assim para ele, mas como que não existe ética nos negócios? Ele falou, não existe. O que existe, olha só, a palavra sábia de John Maxwell, O que existe é ética. Tão somente isso. Ética, o estudo crítico da moralidade, a personalidade, o caráter de uma pessoa. É isso que existe, ética. Então você tem ou você não tem. Se você não tem ética, a ética não vai fazer parte de nada na sua vida. Você vai ser um crente sem ética, você vai ser um líder de missão sem ética, você vai ser um diácono sem ética, um presbítero sem ética, um evangelista sem ética, um pastor sem ética, que é gravíssimo. Ela não existe em você, então não há o que se exigir. Você vai ser um filho sem ética, um marido sem ética, uma mulher sem ética, um juiz sem ética, um advogado sem ética, um professor sem ética. Você pode
pode ter saberes diversos, mas ética não faz parte da sua vida, você vai praticar atos que vão apontar que você é uma pessoa que não tem ética. Então não existe ética nos negócios. Existe ética. Você tem ou você não tem. O contrário também é verdadeiro. Se você tem ética, ela estará em você. Para onde você for, ela estará em você. Onde você colocar as suas mãos, ela estará presente. Onde você botar os seus pés, ela estará presente. Porque ela está inserida em você, no seu caráter. Esse exemplo cabe certinho aqui. É o nosso testemunho. A palavra de Cristo deve estar em nós. Se está em nós, ela reflete em todos os aspectos da nossa vida. Deus abençoe. Lição maravilhosa, vamos para o final. Vida cotidiana. E você vai ver aqui o reflexo da vida com Deus num aspecto bem mais próximo aqui nosso, né? Família e empregados, né? Então vamos lá. Olha só. Maridos e esposas, isso aqui é bem prático, tá? Esposas, sede submissa ao próprio marido como convém no Senhor, tá bom? Então o que nós temos aqui? Princípio espiritual em foco aqui, qual é? O que você vai compartilhar? A vida com Deus tem reflexo direto em nosso círculo de relacionamento mais próximo. Se tem lá fora, nos negócios, em tudo, dentro do convívio familiar, não pode ser diferente, tá? No relacionamento conjugal, duas coisas: a mulher submissa ao marido, o marido que ama a esposa. São essas duas coisas aqui. É uma relação entre duas pessoas, onde a exortação para a mulher é que ela obedeça e honre seu marido, e para ele que ele a ame. E não tem diferença nenhuma de uma exortação para outra. Elas estão inseridas dentro de um mesmo princípio. Não é uma relação de desigualdade. Não existe relação de desigualdade entre marido e mulher. Não tem não. Tá? A submissão é o complemento ao amor sacrificial do marido. A inspiração é o amor com o qual Cristo amou a igreja. A mulher honra e se submete ao seu marido, porque esse ato é um complemento desse amor que ela nutre por ele e pelo amor que ele a trata. E a inspiração, o próprio apóstolo dá aos maridos: amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela. Ou seja, não é por meritocracia, não é por merecimento, não. Isso é um ato. Jesus nos amou e se entregou por nós, mesmo que nós não tivéssemos tantas virtudes assim. Entendeu? Então, esse é o papel do marido. Você escolheu dividir a vida com a outra pessoa, ela é sua esposa ou seu esposo, tem que enfrentar essa realidade aí. Tá certo? Essa é a exortação de Paulo. E para quem pensa que a relação de marido e mulher é regido por desigualdade, está completamente equivocado. Se você pensa assim, você tem que se aprimorar nesse sentido. Olha, quando você vai lá em Gênesis, na hora da criação, ok, vamos aqui, dando continuidade aqui, quando você vai lá em Gênesis, na hora da criação da mulher como ajudadora e tudo mais, você vai ouvir lá, ver essa expressão lá, Ezer Kenegdo, do hebraico. Ezer Kenegdo, ajudadora nesse sentido. Ezer é do verbo ajudar, é daí que vem ajudadora. Kenegdo, no sentido, você unindo isso aqui, a mulher é uma figura que faria ao homem oposição. Oposição aqui entre aspas, não no sentido pejorativo de rebelião, não. Mas oposição no sentido de ser um contrapeso, um contrassenso. Você está entendendo como é que é? Então não existe esse sentimento de desigualdade. Marido e mulher estão neste patamar, cada um cumprindo papéis importantes, relevantes e próprios dentro de uma relação,
dentro de um relacionamento. É nesse sentido, ok? Aí vem pais e filhos. São duas recomendações. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais. Mas aqui você tem duas recomendações. Os filhos devem obedecer aos seus pais. E os pais não devem irritar os seus filhos. São duas coisas que se complementam. Qual é o princípio espiritual em foco aqui? É o equilíbrio entre o amor e a disciplina. Isso aqui já foi tratado em outras lições, como nós estudamos Efésios, por exemplo. A gente bateu muito em cima dessa tecla aí. Mas vai aqui o complemento, né? O equilíbrio entre o amor e a disciplina. Então, o papel dos pais, né, é o quê? Orientar os seus filhos. Tem que dar tudo aos seus filhos, né? Amor, companheirismo, orientação, ajuda, recursos, tudo aquilo que nós já conhecemos. Mas a grande problemática é que tem uns pais que esquecem de um item muito importante nesse kit, que é exatamente a disciplina. E por que a disciplina está ausente na criação de muitos filhos? Porque tem pais que confundem amor, entendeu? Com o concordar com tudo o que as pessoas queiram fazer. Um filho, uma criança, um adolescente, um jovem que está crescendo, ele está com seu caráter em formação, né? A sua vida está sendo formada para a vida adulta. Então ele precisa de princípios de orientação. E a disciplina significa dizer que existem limites que devem ser estabelecidos. Isso faz parte. Em qualquer cultura é isso. Você não pode deixar as coisas correr como está tudo normal, porque passar a mão em cima da cabeça, ser conivente com erros, é confundido com amor. Isso não é amor, isso é irresponsabilidade. Um dia essa fatura vai chegar, com juro e correção monetária altíssimos. Está entendendo? Então, a relação entre pais e filhos deve ser norteada por esse princípio: equilíbrio entre o amor, a dedicação, o carinho, o apoio, entendeu? Todo o suporte, com a presença da disciplina. Dessa forma, você vai ter menos problemas nesse processo, tá? Então, olha, formas de não provocar a ira dos filhos, que é uma exortação aos pais. Evitando comparações, crie seus filhos, oriente seus filhos, cada família tem os seus filhos, evite comparações com outros, em sentido seja que for. Não deve ser feito comparações. Comparações geram feridas. Sendo como um exemplo real de vida. Se você é um exemplo real de vida, você não vai suscitar a ira dos seus filhos. Porque quando você disser tal coisa deve ser feita, ele vai entender que aquilo é resultado do seu caráter e não apenas um ato de imposição autoritária, né? De alguém que está dizendo, faz o que eu mando e não o que eu faço. Isso não pode acontecer. E não sendo autoritário por imposição, as coisas não. Tá? Agora, aqui existe uma observação importante, né? Além disso tudo que os pais têm que fazer com os filhos, uma das suas obrigações é o compartilhamento da fé. Você tem que compartilhar a fé, o amor a Deus, os valores espirituais, a relação com Deus, entendeu? Que os filhos entendam que são também pecadores, que precisam ser alcançados pelo Evangelho da Graça. Agora, nesse trabalho, você tem que ter em mente uma coisa. Isso é muito importante. Atente para isso. Nós, enquanto pastores, pais, avós, responsáveis, entendeu? Nós só temos a capacidade de falar aos ouvidos. Ao coração, só o Espírito Santo de Deus que fala. Então, não pense que você vai ter o poder e a autoridade por si mesmo de cristianizar os seus filhos. Não. Não nos compete, não temos essa autoridade.
Você pode até fazer isso por imposição até algum tempo, depois ele vai embora e abandona, porque ele não foi gerado nele o caráter de Cristo. Você está entendendo? Então, fale da palavra, ore, cultive com os seus filhos todos os valores espirituais. Mas o Espírito Santo é que vai implantar isso nele, não é você e nem eu. Isso é muito importante. Nós só falamos aos ouvidos, inclusive como pastores. Não é? Por que um pastor tem que pregar uma mensagem mais de uma vez na igreja? Porque nós só falamos aos ouvidos. Ao coração só é o Espírito Santo que fala. E finalizando a lição, senhores e servos, aqui a relação, né? A prova de que quando alguém tem vida com Deus, isso se reflete também, não só no meio da igreja, em relacionamentos diversos, não só no relacionamento familiar, mas no relacionamento laboral. Patrões, empregados, entendeu? Chefes e subordinados. Tá? A vida com Deus reflete nas relações de trabalho e autoridade. São duas recomendações. Novamente, duas recomendações. O servo deve obedecer ao seu senhor, seu patrão, e o senhor, o seu patrão, deve tratar o seu empregado com justiça. Isso está aí no texto que nós estamos estudando. Tá certo? Então, são essas duas recomendações. Tem que haver esse equilíbrio. Dois princípios importantes são defendidos aqui. Tá? Isso é a prática, isso é a aplicação que você vai fazer da lição para os seus alunos. Primeiro princípio: o funcionário, o empregado, não deve trabalhar só pelo salário, como muita gente faz. Não tem zelo, não tem responsabilidade, não tem amor, dedicação naquilo que faz. Não, tem que ter. Tem que ter. Às vezes a gente entra em determinadas empresas para comprar alguma coisa, lojas, entendeu? Não tem aquele funcionário atencioso que está ali trabalhando também pelo seu salário, mas ele tem um coração, ele gosta daquilo que faz, ele está ali para somar. E tem aquele que não está nem aí para nada. Você vai falando com ele, ele dá as costas para você e vai embora. Esse é aquele que trabalha só pelo salário. E Paulo aqui está orientando nesse sentido. Não pode ser só pelo salário. Tem que ter amor, dedicação por essa empresa que te dá trabalho e sobrevivência. Se você ganha pouco, né, se trabalha muito, isso é um outro detalhe. Mas você imagina, vou dar só um exemplo para você, numa cidade, né, onde tem, por exemplo, uma grande rede de supermercado, né, que emprega, digamos assim, 3.000 pessoas. Você está entendendo? O salário pode ser não muito alto, né, os padrões nossos, mas é ali que você tem o seu emprego, sua carteira assinada, dependendo da situação, o seu plano de saúde, não é isso? Esses direitos trabalhistas, férias remuneradas, 13º salário, que em muitos lugares aí do mundo mais avançado não existe, você tem isso aí. Você está entendendo? Agora você imagina, você está ali, trabalha de maneira relaxada, só pelo salário que recebe, entendeu? Ainda fica praticando indisciplina, botando atestado, mentindo, dizendo que está doente para não trabalhar. Você está entendendo? Agora imagine o dia que essa empresa quebrar, se ela fechar as portas, são 3.000 pessoas desempregadas. Então é muito pior do que 3.000 pessoas ganhando um salário não muito alto. Tá? Eu não estou aqui defendendo injustiças salariais, não. Estou olhando pelo geral. Você está entendendo em que sentido eu estou colocando. Tá certo? Então, o funcionário empregado, ele deve não trabalhar só pelo salário, mas ele deve valorizar e orar. Se você é crente, ore pelos seus patrões, pela sua empresa, porque o crescimento dessa empresa significa a garantia do seu salário, do seu trabalho, do seu emprego. Esse é o princípio que está sendo defendido aqui. Em relação ao patrão, é o seguinte: o patrão não deve tratar os empregados como meros serviçais, como muitos fazem, talvez a maioria. Não, o empregado, não, você está trabalhando, eu vou lhe escorraçar,
eu vou lhe torturar, porque eu estou pagando o teu salário, você está aqui para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, entendeu? Não pode ser por esse viés. Você não pode tratar os seus funcionários como apenas serviçais. Você tem que olhar para eles como geradores de riqueza, entendeu? Porque você tem o capital, mas você não tem a mão de obra, você não tem a força de trabalho. A riqueza ela só é gerada com a combinação dessas duas coisas, entendeu? Então a força do trabalho está com a classe trabalhadora. Então se os trabalhadores que estão dentro da tua empresa, entendeu? Quando você faz o seu balanço de final do ano e descobre que enriqueceu 10 milhões de reais em relação ao ano anterior, você tem que olhar para esses 10 milhões de reais e olhar para esses funcionários como partícipes na geração dessa riqueza. Você pagou o salário deles? Sim que pagou, claro que pagou, mas você não pode tratá-los apenas por esse caminho de eu paguei o teu salário, não te devo mais nada. A recomendação é que os patrões têm que ter coração também. Existem muitos, né, que já dividem um pouco do lucro, um pedacinho para ajudar. E existem patrões muito bons, né, que ajudam os seus empregados e tudo mais. Tem que haver esse equilíbrio. É essa a recomendação dessa maravilhosa lição. Não tem mais nada aqui. É isso mesmo. Tá certo? Deus abençoe, que você possa ser instrumento de Deus na exposição dessa lição. Ok? Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse momento, nos dá a tua bênção, a tua graça, a tua proteção e que nós possamos expor esta mensagem e ela seja de vida, de esperança e de construção para todos aqueles que vão ser alcançados por ela. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., aqui de Belém do Pará. Deixe o seu like e que Deus te abençoe.